Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos a mais uma aula do curso de Lógica e Algoritmo. O objetivo da aula de hoje é apresentar o conceito de operadores lógicos. No caso, o operador lógico desta aula que será trabalhado é o operador lógico E. Ele objetiva validar condições, onde somente se as duas condições forem verdadeiras, o programa executará o bloco de instrução de computadores. Por exemplo, quais os tipos de operadores lógicos que podemos trabalhar? O operador lógico E, o operador lógico OR e a negação. Então, na programação, você tem a tabela verdade com o operador lógico E. Observe na coluna A e a coluna B e a junção dos valores que representam o operador lógico. Por exemplo, você tem duas condições de representar a primeira coluna: verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. Na coluna B, você tem verdadeiro, verdadeiro e falso, falso. A junção entre verificações de condições utilizando o operador lógico E só será verdade se os dois valores da coluna forem verdade. Então, se eu tenho aqui na primeira linha da coluna A e na coluna B eu tenho verdade, então será verdadeiro. Se eu tenho falso, depois verdade, é falso. Se eu tenho verdade, depois falso, é falso. Se eu tenho falso, é falso. Então, guarde no seu coração. Só será verdade quando os dois valores forem verdade. Só será verdade quando os dois valores forem verdade. Então eu tenho dois ou mais relacionamentos lógicos de uma determinada condição necessitam de ser verdadeiras. Só será verdade quando todos os lados forem verdade. Se condição 1 for verdade e condição 2 também for verdade, então instruções executadas se condição 1 e condição 2 verdadeiras. Fim C. Fim da condição. Então, se condição 1, o operador lógico E aqui, fazendo a validação, e condição 2, então, instruções executadas se condição 1 e condição 2 verdadeiras. O operador lógico E executa uma determinada operação se todas as condições forem verdadeiras. Vamos agora fazer um algoritmo. O objetivo é o seguinte: desenvolver um programa chamado Testa Lógica E, com o operador lógico E, que apresente uma mensagem. O número está na faixa de 20 a 90. Caso o valor fornecido para a variável número seja entre 20 e 90, qualquer valor fornecido fora da faixa definida, apresentar a mensagem: o número não está na faixa. Basta iniciar o Visual G. Vamos salvar esse algoritmo. Arquivo, salvar como. Escolher o diretório, ser salvo o arquivo e vamos chamar esse programa de Testa Lógica E. E salvar. Beleza. Agora, vamos pensar o seguinte, que a partir de um valor digitado pelo usuário, o programa tem que fazer a validação, que as duas condições devem ser verdadeiras. Então, eu vou declarar uma variável chamada número, do tipo inteiro, e
permitir que o usuário entre com um valor digitado. Escrival, aspas duplas, digite um número inteiro. Leia número. Beleza. Agora eu tenho que fazer a validação. Se o número que for digitado for maior, se o número for maior ou igual a 20 e o número for menor ou igual a 90, eu estou dizendo que o número está na faixa de 20 até 90. Se isso for verdade, escreval o que? O número está na faixa de 20 até 90. Se não, escreval o que? O número não está na faixa de 20 até 90. Fim C. Recapitulando. Primeira coisa, eu tenho que permitir a leitura de um número digitado pelo usuário. A partir desse número digitado pelo usuário, eu tenho a condição se o número digitado for maior ou igual a 20 e o número digitado for menor ou igual a 90, então o número está na faixa de 20 até 90. Eu ainda posso exibir na tela o número. Então, se eu digitar 50, ele é maior do que 20. Não é igual a 20. E ao mesmo tempo, ele é menor que 90, mas não é igual a 90. Então, ele está na faixa. Beleza? Agora, se eu digitar 10, ele não é maior ou igual a 20, tá? Mas ele é menor que 90, mas ele não é maior que 20. Então, ele não está na faixa. Então, isso é uma questão de lógica, tá? Raciocínio. Então, eu posso exibir aqui também o número, tá? Agora, eu vou executar o meu algoritmo para verificar. Apertar o relógio e vamos digitar aqui o número 50. O número está na faixa de 20 até 90. Executar novamente. Vamos digitar aqui o 10. O número não está na faixa de 20 até 90. Então, esse é o conceito. Que só será verdade onde eu tenho que para uma condição, o operador lógico E, eu tenho que, se a primeira condição for verdade e a segunda condição também for verdade, eu estabeleço que o número está na faixa de 20 até 90. Se uma condição for verdade, mas a outra for falsa, é falso. Se uma condição é falsa e a outra condição é falsa, é falso. Bota isso no teu coração. Só será verdade se as duas condições forem verdade. Só será verdade se as duas condições forem verdade.